tema nosso hoje chama dinheiro. Nós vamos falar sobre dinheiro. As pessoas dizem que o dinheiro ele traz felicidade e elas defendem essa tese. E eu vejo que o mundo cada vez está mais triste, cada vez mais os seres humanos eles estão regredindo por causa do dinheiro. Porque as pessoas elas nascem, elas vivem e elas desenvolvem as suas vidas através das suas buscas, das suas realizações, e sempre o dinheiro está como base, como alicerce, como fundamento da vida dos mortais. Quando assim acontece, nós observamos as guerras pelo poder. Nós observamos as injustiças, nós observamos a justiça sendo comprada pelo dinheiro, as pessoas comprando a vida pelo dinheiro e se vendendo pelo dinheiro. Uma moeda corrente que o ser humano criou e agora ele adora como um Deus, e esse Deus ele chama Momon. Conta-se as escrituras uma história de um jovem muito bem sucedido. Provavelmente os seus pais haviam morrido e deixado uma herança fenomenal para esse jovem. Ele tinha muitas propriedades, mas ele era um jovem muito bom de coração. Ele não era soberbo, ele não era arrogante. E esse jovem, ele era um judeu, que ele observava as leis de Moisés. Então esse jovem ele não matava, ele não roubava, ele não fazia o mal, ele ajudava os pobres. Mas em um determinado momento da sua vida, ele encontrou com a fonte da riqueza. Não é a fonte do dinheiro, a fonte da riqueza. Então, a fonte da riqueza disse para esse jovem, como uma parábola, como uma metáfora: vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Porque até então, esse jovem acreditava no Messias. Ele não fazia o mal, ele não traía, ele não desejava o mal para as pessoas. Mas quando a fonte da riqueza disse para ele: vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. Ele saiu muito triste. Ele virou as costas para a fonte da riqueza e ele disse para si mesmo: eu vou seguir a minha caminhada, porque eu tenho muitos bens e muitas propriedades e eu não posso abrir mão. Porque esses bens e essas propriedades era o seu Deus, era o seu Senhor. Assim ele o adoravam, por mais que ele adorasse outros deuses, ou fazia outras práticas cristã ou religiosa. Os tesouros da sabedoria e da ciência estavam escondidos nas profundezas do Mestre Jesus, que assim fez o convite para esse jovem. E o próprio Mestre colocou a vida dele como a maior riqueza da humanidade. E aquele jovem sendo a maior riqueza da humanidade, agora ele bebendo na fonte, os bens que ele tinha e as propriedades, seria absolutamente, talvez, palha, esterco, não seria nada diante da grandeza, porque o ser humano não tem o poder de criar riqueza. Explico. Se você assistir um dos meus vídeos que eu falo de homem cauda e de homem cabeça, você vai entender na íntegra o que eu estou vos falando. Riqueza só Deus cria. O homem não tem a capacidade de criar ouro. Os alquimistas assim tentaram há muitas décadas e séculos. O homem não tem capacidade de criar prata, o homem não tem a capacidade de criar ferro, o homem não tem a capacidade de criar mercúrio, o homem não tem a capacidade de criar diamante, o homem não tem a capacidade de criar esmeralda, o homem não tem a capacidade de criar ferro, o homem não tem a capacidade de criar, riqueza, porque riqueza quem cria é o Criador, e o homem é a maior riqueza de todas as riquezas, e riqueza atrai riqueza, e riqueza não é dinheiro.
Eu não quero aqui desclassificar a moeda corrente, porque nós precisamos de dinheiro para nós vivermos, mas o dinheiro, ele é apenas fundamental, ele jamais será essencial, porque a essência é a vida do ser. Mas, infelizmente, no mundo capitalista, socialista, o valor que o ser tem é pelaquilo que ele tem em espécie, ou em bens, ou em agregados. Nós aprendemos ao longo da história da humanidade que o ser é mais importante, que o ter é mais importante do que o ser. Que o dinheiro, ele é essencial e a vida, ela é fundamental. Mas a essência é a moeda, o dinheiro. Seria mais ou menos o Criador homem que criou o dinheiro, agora adorando a sua própria criação. Nessa corrida pela busca do dinheiro, as pessoas deixam de viver, porque esse Deus, ele é um Deus insaciável e maldito. Em uma reflexão, eu falo disso de maneira um pouco mais apropriada na questão também das sementes, você saber plantar sementes. E muitos dizem assim, que está correndo atrás do dinheiro. É como o cachorro corre atrás do seu próprio rabo. Você já prestou atenção? Ele nunca consegue pegar o seu rabo e ele fica correndo em círculo e não chega em lugar nenhum. O ser humano corre muitas vezes através ou atrás do dinheiro em círculo, passa a vida e ele não leva esse dinheiro no caixão e ele terminou deixando de viver porque ele simplesmente o adorava e não fazia do dinheiro seu escravo, porque o dinheiro, ele é muito mal quando ele é senhor, mas quando ele é servo, ele é um servo maravilhoso. A vida, ela foi condicionada pelos nossos antepassados a esse Deus Mamon, que faz nós adorarmos, e esse Deus, ele é perverso. Você só é aceito na sociedade, nos hospitais, nas universidades, nos supermercados, ou em qualquer repartição social e até na religiosa, quando você apresenta as suas credenciais do Deus que você serve, chamada dinheiro. O homem cria a moeda e depois ele passa a adorá-lo de maneira ininterrupta. O dinheiro, ele é legal. O dinheiro, ele é bom quando ele é o nosso escravo, porque ele é um bom servo, mas um péssimo líder. Quando o dinheiro é senhor, ele mata, ele rouba, ele destrói o valor do ser e a capacidade que o ser humano tem de viver a vida e fazer dessa vida uma grandeza e uma nobreza. Hoje o que nós observamos no mundo que vivemos é a corrupção que está de maneira ininterrupta corroendo, corrompendo como um câncer e como uma pandemia cancerígena, de formato maligno que está matando as pessoas por causa desse Deus chamado Mamon. Então, a minha reflexão para você e para mim é que nós precisamos de dinheiro e o dinheiro ele pode nos seguir através do nosso dom, mas devemos saber que ele tem que ser o nosso escravo e não o nosso senhor. Portanto, pare, pense, analise e reflita.